Este é um resumo expositivo detalhado de cada um dos 12 capítulos do livro Neurodesign, de Darren Bridger, um dos pioneiros da indústria da neurociência do consumidor. O livro explora como insights da neurociência, da psicologia cognitiva e da neuroestética podem ser aplicados ao design gráfico, digital e de comunicação para criar conteúdo mais eficaz, mais envolvente e mais persuasivo. Cada capítulo é resumido com atenção aos seus argumentos centrais, conceitos fundamentais e implicações práticas para designers e profissionais de marketing. Capítulo 1. O que é neurodesign? Uma introdução ao campo emergente que une neurociência, psicologia e design para compreender as reações não conscientes do cérebro humano ao conteúdo visual. O problema invisível do design moderno. Bridger abre o livro com um cenário provocador. No futuro próximo, e já presente, softwares de reconhecimento facial e análise biométrica substituirão pesquisas tradicionais de satisfação. A velocidade com que métricas digitais como cliques, tempo de permanência e interações em redes sociais revelam preferências dos consumidores torna obsoleto o questionário clássico. Estamos a entrar numa era em que as reações do corpo e do cérebro falam mais alto do que as opiniões declaradas. Sistema 1 versus Sistema 2. O autor ancora todo o livro na distinção popularizada por Daniel Kahneman. O autor ancora todo o livro na distinção popularizada por Daniel Kahneman em pensar depressa e devagar. O sistema 1 é rápido, automático, emocional e não consciente. Governa a esmagadora maioria das nossas reações ao que vemos. O sistema 2 é lento, deliberado, analítico. O neurodesign opera quase inteiramente sobre o sistema 1. Se um design precisa ser analisado conscientemente para ser compreendido, já perdeu a batalha pela atenção. O que é neurodesign, afinal? Bridger define neurodesign como o uso dos princípios da neurociência e da psicologia para criar design mais eficazes. Não se trata de eliminar a criatividade artística, mas de compreender os mecanismos cerebrais que determinam por que certas escolhas visuais funcionam melhor do que outras. Grandes marcas como a Procter & Gamble, Coca-Cola, Google, Tesco já incorporam pesquisa em neurociência para otimizar o seu conteúdo digital. O livro democratiza esse conhecimento para qualquer profissional de design e marketing. O utilizador digital, impaciente, visual e intuitivo. O capítulo apresenta dados sobre o comportamento online. Os utilizadores da web são fundamentalmente guiados por imagens, extremamente impacientes e decidem em frações de segundos se continuam ou abandonam uma página. O neurodesign é a disciplina que estuda essas decisões subsegundo e oferece ferramentas para influenciá-las de forma estratégica e ética. Pontos-chave do capítulo. Neurodesign combina neurociência e psicologia para criar design visualmente eficazes. O sistema 1, que é rápido, automático e emocional, governa a maioria das reações visuais. Grandes marcas já usam a neurociência para otimizar o conteúdo digital. Este livro democratiza este conhecimento. Utilizadores são impacientes. Utilizadores digitais são impacientes e tomam decisões visuais em menos de 1 segundo. Estes são os pontos-chave do primeiro capítulo. Capítulo 2. Neuroestética. A ciência que estuda as bases neurológicas da beleza e da resposta estética, e como os seus princípios podem orientar decisões criativas mais fundamentadas. O nascimento de uma disciplina. A neuroestética surgiu como campo científico formal nas últimas décadas.
principalmente através dos trabalhos do neurocientista Semir Zek, que investigou como o cérebro processa obras de arte. Bridger apresenta este campo como o alicerce científico do neurodesign. Compreender por que o cérebro humano responde positivamente a certas formas, cores e composições é o primeiro passo para criar designs que funcionam. As Leis Universais da Arte de Ramachandran. O ponto alto do capítulo é a apresentação das 9 leis universais da arte do neurocientista Vilaynur Ramachandran. Princípios que descrevem padrões universais de resposta estética humana. Entre eles destacam-se o peak shift, deslocamento de pico, segundo o qual o cérebro responde mais intensamente a versões amplificadas ou exageradas de estímulos que já reconhece. Isto explica por que caricaturas são mais memoráveis que retratos realistas e tem implicações diretas para o design de logotipos, embalagens e campanhas publicitárias. Simetria, proporção e padrões fractais. Bridger explora 3 elementos que o cérebro reconhece e aprecia de forma universal. A simetria. A simetria é associada evolutivamente à saúde e qualidade genética. A proporção áurea, que está presente em estruturas naturais e arquitetônicas icônicas, e os padrões fractais, que surgem repetidamente na natureza, das nervuras das folhas às costas rochosas. O design que incorpora estes elementos ativa as respostas positivas no cérebro de forma não consciente. Neuroestética não mata a criatividade. Um equívoco comum é que aplicar neurociência ao design produzirá resultados genéricos e sem alma. Bridger desfaz esse mito. A neurociência não substitui a intuição criativa. Fornece uma bússola científica que torna as decisões criativas mais fundamentadas. O objetivo é compreender por que algumas escolhas visuais ressoam mais profundamente com o público e usar esse conhecimento para criar com mais intencionalidade. Pontos-chave do capítulo. A neurociência estuda o cérebro, A neurociência estuda como o cérebro processa e reage à beleza visual. As 9 leis de Ramachandran descrevem princípios universais de resposta estética humana. O peak shift mostra que estímulos amplificados geram respostas cerebrais mais intensas. Simetria, proporção áurea e padrões fractais ativam respostas positivas de forma não consciente. Capítulo 3. Fluência de processamento. Como tornar designs mais intuitivos. A facilidade com que o cérebro processa uma imagem determina diretamente a sua percepção de beleza, credibilidade e qualidade. Um dos conceitos mais aplicáveis de todo o livro. O que é fluência de processamento? Fluência de processamento refere-se à facilidade ou dificuldade com que o cérebro processa informação visual. Bridger demonstra que essa facilidade não é apenas uma questão de preferência estética. Tem consequências mensuráveis. Designs processados com mais facilidade são percebidos como mais bonitos, mais verdadeiros, mais confiáveis e até mais inteligentes. Esta é uma das descobertas mais surpreendentes do livro. A forma como algo é apresentado afeta a percepção do conteúdo em si. 2 tipos de fluência. O autor diferencia a fluência perceptual, que consiste na qualidade visual, contraste, nitidez, legibilidade, organização espacial, da fluência conceitual, que consiste na facilidade de compreensão do significado. Ambas influenciam a experiência do utilizador de forma não consciente e devem ser otimizadas em paralelo.
Um design visualmente impecável, mas conceitualmente confuso, falha na fluência conceitual. Um design claro, mas mal executado visualmente, falha na fluência perceptual. Efeito de mera exposição e consistência de marca. Robert Zajonc demonstrou que simplesmente ser exposto repetidamente a um estímulo aumenta a preferência por ele, sem qualquer aprendizagem consciente envolvida. Bridger aplica esse princípio ao branding. A consistência visual ao longo do tempo constrói familiaridade, e a familiaridade constrói preferência. Marcas que mudam frequentemente de identidade visual perdem esse efeito acumulado. Marcas consistentes beneficiam de um capital de familiaridade que facilita a fluência de processamento. O conceito Maia e o equilíbrio entre novidade e familiaridade. Bridger apresenta o conceito Maia. Maia significa Most Advanced Yet Acceptable, criado pelo designer Raymond Loewy. O design ideal é aquele que avança além do convencional sem romper completamente com ele. Demasiada familiaridade produz tédio. Demasiada novidade produz estranheza e dificuldade de processamento. O ponto doce é um design que surpreende levemente, mas que o cérebro ainda consegue processar com fluidez. Outros conceitos abordados incluem a densidade proposicional, a complexidade de Kolmogorov e o design de baixa complexidade. Pontos-chave do capítulo. Ponto 1. Designs fáceis de processar são percebidos como mais bonitos, confiáveis e verdadeiros. Ponto 2. Fluência perceptual e conceitual devem ser otimizadas em paralelo para máxima eficácia. Ponto 3. O efeito de mera exposição mostra que repetição e consistência constroem preferência de marca. Ponto 4. O conceito Maia equilibra novidade e familiaridade para evitar estranheza ou tédio. Capítulo 4. Como as primeiras impressões funcionam. Em 50 milissegundos, menos tempo do que uma piscada de olhos, o cérebro forma um julgamento visual completo. Esse julgamento é persistente, influente e muito difícil de reverter. 50 milissegundos que definem tudo. Pesquisas citadas por Bridger, incluindo estudos clássicos de Git-Landgar, demonstram que os utilizadores formam julgamentos sobre sites em apenas 50 milissegundos. Mais surpreendentes ainda, esses julgamentos ultra-rápidos são altamente consistentes com avaliações feitas após períodos de observações muito mais longos. O cérebro decide rapidamente e raramente muda de ideia. Para designers e marketers, isso tem uma implicação radical. A qualidade visual gera da primeira tela e importa. A qualidade visual gera da primeira tela e importa mais do que qualquer detalhe específico. A qualidade visual gerada pela primeira tela importa mais do que qualquer detalhe específico. A amígdala e o julgamento emocional pré-consciente. Bridger explica que o mecanismo neural por trás das primeiras impressões, a amígdala, estrutura cerebral responsável pelo processo emocional. Avalia estímulos em termos de ameaça ou recompensa antes de qualquer processamento consciente ocorrer. A valência emocional de uma imagem, positiva, negativa ou neutra, é determinada em milissegundos e condiciona toda a experiência subsequente. Um design que ativa uma resposta emocional negativa na amígdala raramente consegue recuperar depois. O efeito halo.
Beleza como sinal de qualidade. Um dos fenômenos mais relevantes do capítulo é o efeito halo, quando uma primeira impressão positiva leva o cérebro a atribuir automaticamente outras qualidades positivas ao objeto ou marca, mesmo sem qualquer evidência direta. Um site visualmente atraente é percebido como mais profissional, mais competente, mais confiável e mais credível. A beleza visual transfere-se para a percepção do produto ou serviço que representa. O inverso também é verdadeiro. Um design mal executado contamina a percepção de qualidade do que vende. O que o cérebro processa primeiro? Estrutura, depois detalhes. Bridger apresenta investigações que revelam uma hierarquia de processamento visual. O cérebro analisa primeiro a composição global, disposição dos elementos, espaço em branco, hierarquia visual geral, antes de registrar detalhes individuais. Essa descoberta é crucial para designers. Investir na qualidade da estrutura visual de alto nível é mais impactante do que perfeito os detalhes quando a composição geral é pobre. Investir na qualidade da estrutura visual de alto nível é mais impactante do que perfeito os detalhes quando a composição geral é pobre. Pontos-chave do capítulo. Ponto 1. O cérebro forma julgamentos visuais em 50 milissegundos e raramente os altera depois. Ponto 2. A amígdala avalia a valência emocional de um estímulo antes de qualquer processamento consciente. Ponto 3. O efeito halo transfere uma boa impressão visual para a percepção de credibilidade e competência. Ponto 4. Estrutura e composição global importam mais do que detalhes na formação da primeira impressão. Capítulo 5. Design multissensorial e emocional. O design não comunica apenas pela visão. Som, textura, contexto e emoção moldam profundamente a experiência do consumidor e a eficácia do design. Congruência sensorial, quando os sentidos se alinham. Embora centrado no design visual, Bridger dedica este capítulo à ideia de que os outros sentidos modulam a resposta ao conceito visual de formas profundas e previsíveis. O princípio central é a congruência sensorial. Quando diferentes elementos sensoriais de uma experiência estão alinhados. Música suave num site de spa, sons metálicos numa marca de tecnologia premium. A experiência global é mais positiva, mais coerente e mais memorável. Som e música como moduladores da percepção visual. O autor apresenta pesquisas fascinantes que demonstram como o som influencia a percepção visual. Vídeos com trilha sonora emotivamente congruente com o conteúdo geram respostas emocionais mais intensas e maior recordação. Em interfaces digitais, sons de feedback, confirmações e alertas afetam a percepção de qualidade e sofisticação. A ausência de som também comunica. O silêncio pode transmitir seriedade ou tensão, dependendo do contexto visual. Emoções como motor de engajamento. Bridger ancora este capítulo na neurociência das emoções. Imagens com conteúdo emocional, rostos humanos, cena de natureza, momentos de conexão social. Ativam o sistema límbico e geram maior engajamento cerebral, maior recordação e maior propensão para agir. O design que evoca uma emoção positiva não apenas agrada, aumenta a memória do conteúdo, fortalece a associação de marca e impulsiona comportamentos de compra. Emojis, rostos e o processamento social. Um dos contributos mais originais do capítulo é a análise do processamento de emojis pelo cérebro.
Investigações demonstram que o cérebro processa emojis de forma semelhante a rostos humanos reais, ativando as mesmas regiões responsáveis pelo processamento social e emocional. Isto confere aos emojis um poder afetivo genuíno em contextos de comunicação digital que vai muito além do decorativo, tornando-os ferramentas legítimas do design emocional. Pontos-chave do capítulo. Ponto 1. Congruência sensorial. Alinhamento entre estímulos visuais e sonoros amplifica a experiência positiva. Ponto 2. Música e som modulam a percepção visual e aumentam o impacto emocional do conteúdo. Ponto 3. Imagens emocionalmente carregadas ativam o sistema límbico e melhoram a memorização. Ponto 4. Emojis são processados pelo cérebro de forma semelhante a rostos humanos reais. Capítulo 6. Mapas de saliência visual. A atenção visual não é aleatória. O cérebro segue padrões automáticos e previsíveis ao explorar uma imagem. Compreendê-los é essencial para garantir que o que importa realmente seja visto. O que é saliência visual? Saliência visual descreve o grau em que um elemento numa imagem se destaca dos demais e captura a atenção de forma automática e pré-consciente, antes de qualquer decisão deliberada do observador. Bridger distingue dois mecanismos de atenção visual: bottom-up, dirigido pelo estímulo, o que é automaticamente saliente, e top-down, dirigido pela intenção, o que o observador procura ativamente. O neurodesign trabalha principalmente sobre a atenção bottom-up. Mapas de saliência. Testar antes de publicar. Os mapas de saliência visual são apresentações computacionais que preveem para onde os olhos de um observador serão automaticamente atraídos numa imagem, gerados por algoritmos baseados em vasta investigação do eye tracking, rastreamento ocular. Permitem testar e otimizar o design antes de qualquer estudo com participantes. Bridger apresenta estas ferramentas como democratização da pesquisa de neurodesign, acessíveis, rápidas e com elevada validade preditiva. Fatores que determinam saliência, o que o cérebro não consegue ignorar. O capítulo detalha os principais determinantes da saliência visual: contraste de cor, o elemento que mais se destaca do fundo, bordas e contornos bem definidos, rostos humanos, especialmente os olhos, o cérebro humano. O cérebro humano é biologicamente programado para detectar rostos. Movimento e animação, elementos isolados no espaço e originalidade visual. Compreender esta hierarquia permite ao designer controlar deliberadamente para onde a atenção do utilizador será dirigida. Cegueira do banner, quando o cérebro aprende a ignorar. Bridger discute um fenômeno com implicações críticas para o design digital: a cegueira de banner. Os utilizadores aprenderam a ignorar automaticamente elementos que se assemelham visualmente a anúncios, mesmo que contenham informação relevante. Elementos claramente marcados como publicidade, posicionados em locais tradicionais de anúncios, são filtrados de forma não consciente. A solução passa por integrar chamadas para a ação no fluxo natural do conteúdo e usar elementos de design que rompam com padrões tipicamente associados à publicidade. Pontos-chave do capítulo. Saliência visual determina que o cérebro nota automaticamente antes de qualquer decisão consciente. Ponto 2. Mapas de saliência prevêem para onde os olhos vão, ferramenta prática e acessível para testes de designs. Ponto 3. Rostos, contrastes, bordas e movimentos são os principais geradores de saliência visual. Ponto 4. A cegueira de banner mostra que o cérebro aprende a ignorar elementos que parecem anúncios. Capítulo 7. Persuasão visual e economia
comportamental. Princípios da economia comportamental revelam como pequenas decisões de design, cor, ordem, posicionamento influenciam profundamente escolhas do consumidor sem que ele perceba. Economia comportamental aplicada ao design. Este capítulo integra o neurodesign com a economia comportamental. O campo que estuda como os seres humanos tomam decisões de forma sistêmica e racional. Bridger mostra que princípios como ancoragem, aversão à perda, escassez, prova social e efeito de enquadramento podem ser traduzidos em elementos visuais concretos que influenciam o comportamento do consumidor de forma não consciente e previsível. Ancoragem visual e efeito de enquadramento. A ancoragem ocorre quando um elemento serve como ponto de referência para a avaliação de outros. Em páginas de preços, apresentar primeiro a opção mais cara ancora a percepção de valor, tornando as opções intermédias mais atraentes, independente do seu valor absoluto. A ordem e a disposição visual dos elementos, não apenas o seu conteúdo, influenciam decisivamente as escolhas. O efeito de enquadramento demonstra que a mesma informação apresentada de formas visuais diferentes produz decisões diferentes. Nudges visuais. Pequenas mudanças, grandes impactos. Bridger dedica a atenção ao conteúdo de nudge, ou seja, um empurrãozinho, popularizado por Richard Taylor e Cass Sunstein. Pequenas alterações no design do ambiente de escolha que, sem restringir opções, direcionam o comportamento numa determinada direção. Um botão de cor diferente, o tamanho relativo de elementos, a posição de uma imagem ou a sequência de itens num menu são exemplos de nudges visuais com impacto mensurável no comportamento. A beleza do nudge é que funciona sem coerção e sem que o utilizador perceba. Heurístico de afeto e prova social. O heurístico de afeto descreve a tendência do cérebro a usar respostas emocionais como atalhos para julgamentos. Designs que provocam emoções positivas são percebidos como mais benéficos e menos arriscados. Complementarmente, a prova social, depoimentos, avaliações de utilizadores, contadores de seguidores, selos de confiança, ativam o instinto de imitação social do cérebro, aumentando a credibilidade percebida e reduzindo a resistência à compra. Ambos são instrumentos poderosos do arsenal do neurodesign. Pontos-chave do capítulo. Ponto 1. Economia comportamental revela padrões sistemáticos de irracionalidade que o design pode aproveitar. Ponto 2. Ancoragem visual e ordem dos elementos afetam profundamente as escolhas do consumidor. Ponto 3. Nudges visuais direcionam comportamentos sem restringir opções. Pequenas mudanças com grandes efeitos. Ponto 4. O heurístico de afeto e a prova social são alavancas poderosas de persuasão visual. Capítulo 8. Designs para ecrãs. Smartphones, tablets e monitores apresentam os desafios neurológicos específicos ao design. E a neurociência oferece orientações claras para otimizar a experiência em cada formato. O ecrã como contexto cognitivo. O comportamento de leitura e navegação em ecrãs é fundamentalmente diferente do impresso e muda com a tecnologia. Bridger analisa como o cérebro processa conteúdo em diferentes dispositivos digitais e quais os princípios de design que maximizam o engajamento em cada contexto. A premissa central é que o ecrã não é um papel digital. É um contexto cognitivo com características próprias que o design deve respeitar. Padrões de leituras.
o mapa F e o mapa Z. Investigações extensas de ear tracking em websites revelam padrões de leituras consistentes. O padrão em F. Ler horizontalmente no topo, depois de um pouco menos abaixo, depois varrer verticalmente pelo lado esquerdo, é o mais documentado em páginas com muito texto. O padrão em Z é mais comum em páginas com menos conteúdo textual. Estes padrões têm implicações diretas. Informação crítica, chamadas para a ação e elementos de marcas devem ser posicionados nas zonas de maior fixação ocular. Mobile como contexto distinto, não desktop reduzido. Um dos argumentos mais importantes do capítulo é que o design mobile não deve ser tratado como uma versão comprimida do desktop. É um contexto de uso completamente diferente. Em ecrãs menores, a atenção é mais fragmentada. O tempo de permanência é menor. A tolerância a erros de usabilidade é menor e a decisão de abandonar é tomada ainda mais rapidamente. Bridger apresenta princípios específicos para mobile. Hierarquia visual mais agressiva, botões de toque adequados, conteúdo priorizado e carregamento veloz. Design de feeds e mecanismos de recompensa variável. O capítulo aborda o design de feeds de redes sociais e a rolagem infinita, analisando-os como sistemas de recompensa variável, similares a slot machines, que exploram mecanismos cerebrais de dopamina. Compreender esses mecanismos tem duplo valor para designers. Cria engajamento genuíno quando usado com responsabilidade, mas pode tornar-se manipulador quando usado eticamente de forma irresponsável. Bridger levanta essas questões sem resolver, mas coloca a responsabilidade ética no centro. Pontos-chave do capítulo. Ponto 1. O padrão de leitura em F revela como os utilizadores varrem páginas web, orienta o posicionamento estratégico. Ponto 2. Mobile é um contexto cognitivo distinto, não um desktop reduzido, com exigências de design próprias. Ponto 3. A rolagem infinita explora mecanismos de recompensa variável do cérebro. Ponto 4. Hierarquia visual agressiva, toque adequado e carregamento rápido são imperativos no design mobile. Capítulo 9. Designs virais. Por que alguns conteúdos se espalham espontaneamente pelas redes sociais? A neurociência identifica padrões neurológicos e psicológicos previsíveis por trás do comportamento viral. Viralidade não é acidente. O conteúdo viral não é o resultado do acaso. Há padrões neurológicos e psicológicos consistentes e identificáveis por trás do comportamento de partilha. Bridger analisa estes padrões com rigor científico e oferece um quadro prático para criar conteúdo com maior potencial de difusão orgânica. A premissa é clara. A viralidade pode ser estudada, compreendida e, em certa medida, projetada. Memes, unidades de ideia cultural replicáveis. O autor começa com o conceito de meme no sentido original de Richard Dawkins. Uma unidade de ideia cultural que se replica de pessoa para pessoa através da imitação. Os memes mais eficazes partilham características que facilitam a transmissão. São simples e memoráveis. Possuem um elemento distintivo e inesperado. Evocam emoção intensa e são fáceis de partilhar e adaptar a contextos diferentes. Esta análise vai muito além das imagens engraçadas da internet e toca em mecanismos profundos de contágio cultural. Emoções de alta ativação, o motor da partilha. A pesquisa mais reveladora do capítulo, citada extensamente por Bridger, é a de Joanna Berger, sobre os tipos de emoções que impulsionam a partilha. O fator determinante não é a valência emocional.
positiva versus negativa, mas a ativação emocional, intensidade. Conteúdo que provoca emoções de alta ativação, que tem admiração, humor, surpresa, raiva, ansiedade. Tem muito maior probabilidade de ser partilhado do que conteúdo que provoca emoções de baixa ativação, como tristeza tranquila. Isso tem implicações diretas para estratégias de conteúdo em redes sociais. Identidade social e o eu que partilhamos. Bridger apresenta uma dimensão frequentemente esquecida da viralidade. As pessoas partilham conteúdo que reforça a sua identidade social e os seus valores perante a comunidade. Partilhar é um ato de autoexpressão pública. Designs que falam diretamente à identidade do grupo-alvo, os seus valores, as suas crenças, o seu humor específico, têm muito maior probabilidade de gerar engajamento e partilha espontânea. Esta é uma das razões pelas quais nichos bem definidos frequentemente produzem conteúdos mais viral do que audiências genéricas. Pontos-chave do capítulo. Ponto 1. Viralidade tem padrões neurológicos e psicológicos identificáveis, não é resultado do acaso. Ponto 2. Emoções de alta ativação, admiração, humor, raiva, surpresa, são o principal motor de partilha. Ponto 3. Memes eficazes são simples, distintivos, emocionalmente carregados e fáceis de adaptar. Ponto 4. Conteúdo que reforça a identidade social do grupo-alvo gera partilha espontânea muito maior. Capítulo 10. Design de slides de apresentação. A maioria das apresentações falha porque ignora como o cérebro processa informação visual e verbal em simultâneo. A neurociência oferece soluções concretas e imediatamente aplicáveis. O problema com a maioria dos slides. Bridger abre esse capítulo com uma constatação incômoda. A maioria dos slides de apresentação é produzida de forma a dificultar, não a facilitar, a compreensão. Texto denso, fontes pequenas, listas intermináveis de tópicos, excesso de elementos visuais e ausência de hierarquia são erros comuns que ignoram sistematicamente como o cérebro processa informação. O resultado é sobrecarga cognitiva, menor compreensão e recordação mínima da mensagem. Teoria da carga cognitiva. Os limites do processamento humano. O capítulo apresenta a teoria da carga cognitiva de John Swiller como base científica para as recomendações. O cérebro humano tem capacidade limitada de processamento simultâneo. Quando um slide exige que o espectador leia texto extenso enquanto ouve o apresentador ao mesmo tempo, ocorre sobrecarga cognitiva. Os dois canais competem pelos mesmos recursos e a compreensão e recordação caem dramaticamente. A solução é distribuir a informação pelos canais visual e auditivo de forma complementar, não redundante. O efeito redundância e a arte da complementaridade. Bridger discute o efeito redundância. Quando o texto no slide é idêntico ao que o apresentador diz, o desempenho da audiência é pior do que quando o slide contém apenas imagens ou palavras-chave. O canal verbal e o canal visual devem complementar-se mutuamente, não duplicar-se. Imagens que ilustram o que é dito verbalmente, palavras-chave que ancoram o argumento oral, gráficos que traduzem dados complexos e padrões visuais claros. Estas são as formas de usar slides de forma cognitivamente eficaz. Princípios práticos e visualização de dados. O capítulo concluiu com um conjunto de princípios práticos. O capítulo conclui com um conjunto de princípios práticos. Uma ideia por slide, hierarquia, tipografia clara, alto contraste visual,
coerência estética ao longo de toda a apresentação e uso de narrativa visual para criar conexão emocional com a audiência. Bridger dedica atenção especial ao design de dados, gráficos, tabelas, infográficos, mostrando como simplificar representações complexas sem perder rigor, guiando o olho do espectador para as conclusões mais importantes. Pontos-chave do capítulo. Ponto 1. Slides com texto denso criam sobrecarga cognitiva e prejudicam gravemente a compreensão. Ponto 2. O efeito redundância mostra que duplicar visualmente o que se diz reduz o desempenho da audiência. Ponto 3. Cada slide deve comunicar uma única ideia com hierarquia visual clara e conteúdo complementar. Ponto 4. Imagens, narrativa visual e gráficos simples aumentam as recordações e o impacto emocional. Capítulo 11. Conduzindo pesquisa de neurodesign. Um guia prático sobre as metodologias e ferramentas disponíveis para testar e validar decisões de design com base em dados neurocientíficos, do mais acessível ao mais sofisticado. O espectro da investigação em neurodesign. Bridger apresenta um espectro de metodologias de pesquisa organizadas da mais acessível à mais sofisticada e mostra como cada uma pode ser integrada no processo de design. O argumento central é que a investigação em neurodesign não é exclusiva de grandes empresas com orçamentos de investigações milionários. Há ferramentas acessíveis e práticas que qualquer profissional pode incorporar no seu fluxo de trabalho. Ear tracking, ver o que o utilizador vê. O ear tracking, rastreamento ocular, é apresentado como uma das ferramentas mais poderosas e acessíveis. Permite visualizar exatamente onde os olhos dos participantes se fixam, por quanto tempo e em que sequência, revelando como o design guia ou falha em guiar a atenção. Bridger apresenta tanto soluções de laboratórios de alta precisão como ferramentas online de ear tracking remoto que permitem escalar testes para centenas de participantes de forma econômica. Testes AB, mapas de calor e análise comportamental. No polo mais acessível estão os testes AB, comparar duas versões de um design para identificar qual gera mais conversões, mais cliques ou mais tempo de permanência, e as ferramentas de mapa de calor e rastreamento de cursor online. Embora menos precisas do que o ear tracking de laboratório, estas ferramentas fornecem dados comportamentais reais em contexto de uso natural e são acessíveis a equipas de qualquer dimensão. Codificação facial, biofeedback e EEG. No polo mais sofisticado, encontramos a codificação de expressões faciais automatizada, baseada no sistema FACS, FACS, de Paul Ekman, que detecta microexpressões e infere estados emocionais em tempo real, especialmente útil para testar reações a vídeos e embalagens. O biofeedback, frequência cardíaca, condutância galvânica da pele. O biofeedback, frequência cardíaca, condutância galvânica da pele. E o EEG, eletroencefalograma, oferecem medidas diretas de ativação emocional e atenção, mas requerem equipamento especializado. Bridger defende um modelo interativo. Testar cedo com protótipos simples e refinar com base em dados antes de investir na produção final. Pontos-chave do capítulo. Ponto 1. Ear tracking revela com precisão como o design guia ou não a atenção dos utilizadores. Ponto 2. Testes AB e mapas de calor são ferramentas acessíveis com alto retorno de aprendizagem. Ponto 3. Codificação facial e biofeedback detectam emoções não conscientes em tempo real. Ponto 4. O modelo interativo,
Testar cedo com protótipos é a abordagem mais eficiente de neurodesign. Capítulo 12. Conclusão. Neurodesign como prática. Uma síntese dos princípios fundamentais do neurodesign, uma reflexão sobre ética e um olhar prospectivo sobre o futuro da disciplina. O consumidor real, não o consumidor imaginário. Bridger encerra o livro reafirmando a tese que percorre de ponta a ponta. A maioria dos designers e marketers projeta para um consumidor imaginário. Racional, atento, deliberativo e consciente das suas preferências. O consumidor real é radicalmente diferente. Processual, emocional, impaciente e em grande medida governado por processos não conscientes. O neurodesign é a disciplina que cria para o consumidor real. Os 5 pilares do neurodesign. O autor sintetiza os 5 princípios centrais que percorrem o livro. Fluência de processamento, que significa designs fáceis de processar, são percebidos como melhores. Primeiras impressões, que consiste num cérebro que decide em 50 milissegundos e raramente muda de ideia. Saliência visual, ou seja, o consumidor controla para onde a atenção é automaticamente dirigida. Condutores emocionais não conscientes, que são pequenos detalhes de design onde tem grandes impactos emocionais. E economia comportamental, que são os nudes visuais que influenciam decisões de forma sistemática e previsível. Neurociência não mata a criatividade, potencia. Bridger desmonta definitivamente o mito de que o neurodesign produz resultados genéricos e sem personalidade. Compreender como o cérebro processa formas, cores, emoções e narrativas não limita o designer. Fornece uma bússola que torna as decisões criativas mais intencionais e os resultados mais previsíveis. Os melhores designers sempre operaram intuitivamente dentro desses princípios. O neurodesign torna esse conhecimento explícito, ensinável e testável. Ética e o futuro do neurodesign. O capítulo termina com uma reflexão sobre ética e futuro. As mesmas ferramentas que permitem criar experiências mais envolventes podem ser usadas de forma manipuladora. E Bridger é claro, o uso responsável do neurodesign respeita a autonomia do consumidor, informa em vez de enganar e cria um valor genuíno. O futuro aponta para a inteligência artificial, personalização em tempo real, realidade aumentada e interfaces neurais. Contextos em que compreender como o cérebro responde ao design se tornará cada vez mais crítico e cada vez mais urgente. Pontos-chave do capítulo. O neurodesign projeta para o consumidor real, emocional, impaciente e não consciente. Não projeta para o consumidor imaginário. Ponto 2. Os 5 pilares são fluência, primeiras impressões, saliência, emoção não consciente e economia comportamental. Ponto 3. Neurociência e criatividade são complementares. A ciência torna as decisões criativas mais intencionais. Ponto 4. O uso ético do neurodesign respeita a autonomia do consumidor e cria valor genuíno. Então, aqui terminamos o nosso resumo. E agora um pouco sobre o autor, Darren Bridger. Ele é um consultor de designers e profissionais de marketing. Ele é especializado no uso de dados que capturam o pensamento e as motivações não conscientes dos consumidores. Foi um primeiro dos pioneiros da indústria de neurociência do consumidor, ajudando a fundar 2 das primeiras empresas do campo antes de ingressar na maior agência mundial, a Neurofocus, hoje parte da Nielsen Company. Ele é atualmente cofundador e VP da ciência
na Claude Hermin, e autor também de The Code the Irrational Consumer. Ele é neurodesign. Neurodesign foi publicado pela Kogan Page em fevereiro de 2017. Conta com 264 páginas, estruturadas em 12 capítulos, e foi traduzido para o português em 2018. Cada capítulo termina com um resumo de conceitos chaves e referências bibliográficas ricas que aprofundam a curiosidade do leitor.